Na semana retrasada, nós começamos uma série de estudos expositivos no livro de Gênesis. E eu enfatizei que seria um desafio. E preparando o estudo, especialmente na sexta-feira e ontem, quantas verdades que às vezes nós passamos e não meditamos nela, e o Senhor foi colocando um temor no meu coração, e como nós vamos ver, tremor também, diante desse Deus que é muito grande, irmãos. O desafio de estudar Gênesis, toda a palavra, mas especialmente nessa série de estudos, pensei em 3 razões. Primeiro, porque alguns talvez não vão encontrar relevância no estudo de Gênesis. Mas o que Gênesis tem a ver? Quais as aplicações que tem para a nossa vida? Outra é que alguns vão dizer e pensar que na história, no relato de Gênesis, haja unanimidade na igreja, na compreensão e na interpretação dos textos, que não haja dúvidas, e que todos estão pregando realmente a palavra, especialmente no texto de Gênesis, no capítulo 1. E o terceiro é que, para alguns, tratar do que nós vamos tratar é fundamentalismo, é radicalismo. E em resposta a isso, eu diria que será mesmo que não tem relevância o que nós vamos abordar, e esse assunto, especialmente hoje, no primeiro estudo de hoje, sobre a questão, a criação. E eu havia pedido para a Mariana um livro que ela está estudando e que eu acabei esquecendo, preparei lá e acabei esquecendo, que ela está em uma escola cristã, e um dos livros de ensino que está tratando de ciência coloca esse título, O Mito dos Hebreus. E nós vimos que o que é mito? Mito é um conto, uma fábula, uma história que não é real. E ela, numa escola que professa, uma escola evangélica que professa Jesus, onde uma vez por semana eles têm uma reunião e tem ensino religioso. Um dos livros usados pelas crianças diz que o relato de Gênesis é um mito. Qual a relevância? Talvez nós pudéssemos pensar também, refletindo por que se diz que é um mito, e a influência de homens como esse que nós temos citado, e que fez essa citação, que o Deus do Antigo Testamento é sem dúvida o personagem mais desagradável da história da ficção. E que está dando uma aula para algumas crianças. Eu queria a gente poder assistir aqui um pedacinho da aula dele e ver se tem realmente ou não relevância. Good morning. Good morning. The universe is about 14 billion years old, and it contains billions of stars, and around many of the stars there are planets. On the vast majority of these planets, maybe even all of them except one, nothing very much goes on. There's nothing but rock and dust. If anything moves, it's just a bit of wind or a bit of volcanic action. But on one planet, and possibly only one planet, in the entire universe, something very, very strange happened. And it started to happen about 4 billion years ago. And at the end of the process that began then, we have the stirring of movement, of life, complexity. Of course you know which planet I'm talking about. It's this one, and it may be the only planet in the universe that this has happened to. And now look around you, and you see animals hopping about, you see birds flying, you see fish and dolphins swimming, you see plants growing.
nothing like the rock and sand and deadness that you find on possibly all the other planets. What was it that happened? What's different about this planet? Nobody knew until the middle of the 19th century, when Charles Darwin finally worked it out. Ninguém sabia, até Darwin, 150 anos atrás, descobrir. Mas o que tem? Você é um cientista ateu e que viaja o mundo todo pregando a sua religião, ateísmo, e que ali ele está numa sala de aula em Londres, confrontando cristãos, inclusive. Para ele, o Deus do Antigo Testamento é o personagem mais desagradável da história da ficção. E os que assistiram o vídeo? Quanta honra tiveram esses alunos, e se eu estivesse ali, acho que chorava. E como é triste ver como a religião bloqueia a mente dos jovens. Os comentários de brasileiros que assistiram, jovens assistiram o vídeo, não tenho mais que explicar a evolução para religiosos, não tento mais. O cérebro deles tem bloqueio, evolução é um fato incontestável, o universo inteiro está em evolução, afinal de contas somos todos macacos. Não é que eles não entendam, os cristãos, eles entendem, mas preferem tapar os olhos para a verdade, preferem acreditar cegamente em toda a imbecilidade que a Bíblia conta. Isso os nossos filhos vão ser ensinados e são confrontados, e que era normalmente na academia ou na faculdade, começa desde já, desde a infância. Então, eu creio que seja relevante, sim. O segundo ponto é que a igreja não, graças a Deus, a igreja não tem dúvidas sobre isso, né? Esse é um famoso pregador na internet que disse: a Bíblia não quer ser um livro de ciências para saber como o mundo começou. Ela é um livro do homem. Ela não é nem o livro de Deus. Porque, sinceramente, Deus tem livros infinitamente melhores do que a Bíblia para escrever, só que a gente não a compreende, ou não compreende. Ele não é um pregador neopentecostal das heresias, teologia da prosperidade, confissão positiva. Ele é reputado muito bem em alguns círculos. O outro, um evangelista conhecido mundialmente, americano, disse: eu acredito que Deus criou o homem. E se ele veio por um processo evolutivo, em um determinado ponto, ele, Deus, tomou essa pessoa ou ser e fez dele uma alma viva ou não, não muda o fato de que Deus criou o homem. Então, isso para citar, a gente podia ficar aqui o dia todo citando autores, pastores, professores de teologia, que põem em xeque o relato de Gênesis 1. Por que esses vários e outros líderes cristãos afirmam isso? Porque eles estão ouvindo os experts. Os experts dizem que foi assim. Então, são eles que entendem. Nós somos religiosos. O Gênesis é uma metáfora. Não Gênesis 1, de Gênesis 1 a 11, não tem nada literal ali. Eles preferem crer no que cientistas que confessam o seu ateísmo, blasfemam contra Deus, defendendo essas ideias, pregando essa mensagem. Eles preferem crer nos cientistas, porque a Bíblia não é um livro de ciência. Meu ver, as compreensões como essa são extremamente perigosas. Por quê? Porque a Bíblia deixa de ser palavra de Deus. E alguns destes que negam esse fato, eles dizem, por exemplo, que a Escritura é uma produção secundária, que eu creio em Jesus, mas cada um pode crer no que quiser, que o inferno não existe, que Romanos 9, 10 e 11 é uma baboseira de Paulo.
Quais as implicações para você negar qualquer parte da Escritura? Você está aberto a negar todas elas, ou aquelas que lhe convêm. John MacArthur, alguém que não pensa assim, um chamado fundamentalista, e aí a resposta, ele diz assim: é de se esperar que pessoas que rejeitam a Deus e a Bíblia, não amam o Senhor Jesus Cristo, não o conhecem, amam seu pecado, e não queiram um juiz ou uma lei moral sobre as suas vidas, fiquem felizes com uma explicação tão conveniente que é a explicação da evolução. Aí ele diz: o que é chocante é ver como essa mentira evolutiva tem dominado a comunidade cristã evangélica também. Teólogos, exegetas e comentaristas bíblicos parecem sentir a necessidade de negar a simples explicação da criação em Gênesis 1. É minoria que defende isso, porque Gênesis é uma historinha, Adão e Eva, isso é verdade não. Isso é uma historinha para ilustrar. O grande perigo está na maneira que nós nos aproximamos da Escritura, como nós lemos a Escritura, como nós estudamos a Escritura. Nós estamos na primeira série de estudos nas casas, a gente está falando sobre os fundamentos da fé, o Evangelho. O próximo é como nós estudamos a Bíblia. Porque todas as diferenças que existem hoje na igreja evangélica são por se aproximarem, ou por muitos se aproximarem de maneira errada a palavra de Deus. Alguns distorcendo com heresias, como as que estão em voga, e alguns distorcendo, dizendo que não é ciência, então tem muita coisa que você não precisa crer. Alguns personagens, eles não são históricos, eles são mitos. O importante é a mensagem por trás. Um irmão que é um outro fundamentalista, ele discorda. Ele diz: toda a ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca cairão em contradição. Porque o que a Bíblia é, irmãos? É palavra de quem? De Deus. De um Deus que não erra. Se ela é a palavra do Deus que não erra, como nós podemos encontrar tantos erros? Ou em relatos tão claros, como é que eles podem estar errados? Eles estão errados em Gênesis, quem garante que eles não vão estar errados em todas as outras partes? Em quem nós nos baseamos para aceitar o que a palavra de Deus afirma? Nós vimos que os que defendem a evolução são normalmente ateus, materialistas, blasfemadores de Cristo. Eles não só desconsideram Gênesis, eles desconsideram tudo de sobrenatural. Ou você acha que quem nega o relato bíblico da criação acredita que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos? Morreu até mas ressuscitou dos mortos. É óbvio que não. Eles não acreditam em nenhum milagre bíblico. Quem nós vamos dar crédito? A ciência que prova? Não prova nada. Não prova nada. Em relação à criação, ela não pode provar nada. Ela tem uma teoria materialista, anticristã, anti-Deus. E a igreja traz isso como verdade. A gente tem que rever algumas coisas da Bíblia. Vamos ouvir esse tipo de gente. É fundamentalista, um irmão fundamentalista, acho que é interessante. Qual que é o cristão genuíno? Aquele que acredita que a verdade revelada por Deus na Bíblia não evolui, não cresce, nem muda. Permanece a mesma através do tempo. A nossa compreensão dessa verdade pode mudar com o tempo. Contudo, essa evolução nunca chega ao ponto radical em que verdades antigas sejam totalmente descartadas e substituídas por novas verdades que inclusive contradigam as primeiras. Porque se você nega algumas coisas em Gênesis, não tem como, você vai ter que negar muitas outras no Novo Testamento. Não dá. Quem define, quem escolhe
nas verdades que se negam. A Bíblia é verdadeira em tudo que afirma. Ela é real e todas as histórias que tem nela, os milagres são milagres, não são metáforas. Que milagres! No nosso contexto, Deus criou o universo em 6 dias. Não tem como você ler o texto e desconsiderar isso. A criação do homem, o dilúvio universal, a travessia do Mar Vermelho. Vamos jogar tudo isso fora, por isso que é de Gênesis 1 a 11, porque de Gênesis 1 a 11 tem as teofanias. O que é teofania? Manifestação de Deus sobrenatural, inexplicável. As pragas do Egito não foram situações naturais, foram intervenções sobrenaturais de Deus. Foi Deus que abriu o mar. Ah, mas você acredita nisso? Eu acredito, porque é palavra de Deus. Agora, se você quiser acreditar no cientista que diz, irmãos, o que eu coloquei desse homem aqui é muito pouco perto do que ele fala contra o Evangelho. Ele e todos os outros, eles são pregadores do neo-ateísmo, uma nova religião, e uma religião que está entrando em muitos lares cristãos. Graças a Deus, eu comecei nesse estudo, foi achar uma série de estudos que o irmão John MacArthur fez com a igreja dele, uma igreja onde ele pastoreia há alguns anos, uma série de estudos em Gênesis. Então, graças a Deus, tem alguém um pouco de peso que está fazendo a mesma coisa que fez, né? A mesma coisa. Vamos para a palavra então, né? Já que eu continuo crendo na palavra que diz em Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Fundamental na leitura do texto. Este é um relato resumido, sem detalhes. Aqui é a introdução da criação. Se nós não olharmos e não entendermos o texto assim, nós damos margem para esse monte de mentira. Por isso que nós vamos estudar devagar. Nós vamos ver os textos, o que os textos dizem, o que a palavra diz, as referências em toda a palavra que corroboram com Gênesis 1. Não tem como você negar. Você pode não crer. Você pode acreditar no que a ciência prova. E que é irrefutável que Charles Darwin descobriu há 150, porque antes de Charles Darwin ninguém sabia nada. No princípio Deus criou os céus e a terra. Que princípio é esse? Princípio indica tempo. Antes deste princípio não havia tempo. Não se media tempo. E só existia Deus. Daí, de um Deus que nós cremos ser eterno, não há necessidade de medir tempo. O tempo é uma referência humana. Deus está fora do tempo. Um texto que todos nós conhecemos. Para Deus um dia é como, ou 1000 anos é como um dia. Isso não é para tentar estabelecer quando que Jesus volta, não. É só para dizer que para ele tempo não conta. Deus está fora do tempo, ainda que haja no tempo. Mas a palavra diz, no princípio, que indica o início do tempo físico, da nossa realidade. Deus criou os céus e a terra. Quem é esse Deus que criou os céus e a terra? Salmo 92 diz: antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Gostei dessa versão na nova tradução da linguagem de hoje. O que esse texto diz? Que Deus é. Quando Moisés chegou para Deus, Deus mandou lá, vai libertar o meu povo. E Moisés falou, mas eu vou em nome de quem? Você vai no nome do eu sou. Por quê? Porque eu sou.
Eu sou, eu sempre existi. É isso que Deus disse para ele. O nosso Deus sempre existiu, Ele é eternamente. Essas são linguagem e expressões humanas para tentar definir algo que nós não conseguimos compreender. Deus não teve começo nem fim, Deus sempre existiu. São tentativas humanas de compreender uma realidade que nós cremos. O tempo passou a existir no momento que Deus disse: houve dia e tarde, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto dia. Encaixar isso nas eras é que nós vamos ver depois também. Como é que se encaixa isso? No princípio, Deus. Primeiro é no princípio, o princípio é o início do tempo. Depois, no princípio, Deus. Deus. O que é, ou quem é, ou qual Deus? Tem muita implicação nisso. O Deus do Espiritismo? O Deus do Islamismo? Nos Estados Unidos estão dizendo, não, o mesmo Deus, Alá é o Deus da Bíblia. Alá é um Deus ídolo. Ele foi escolhido de um panteão. Ele não é o Deus da Bíblia. O nome Alá é Deus, mas ele não é o Deus da Bíblia. O Deus dos testemunhos de Jeová, eles têm Bíblia, eles falam de Jesus, é o mesmo, não é o mesmo Deus. O Deus dos Mormons, que tem Jesus, irmão de Lúcifer, não é o mesmo Deus. O Deus interior, todos nós temos um Deus interior. Os deuses hindus, o Deus panteísta, Deus está em tudo. Deus está na parede, Deus está nas árvores. Tem religiões que se dobram diante de árvores, porque Deus está em tudo. Esse Deus que criou esses deuses, essas alternativas de Deus, não. O Deus é Elohim. Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito, Deus da Bíblia. Então, o que os outros estão dizendo, sendo cientistas, sendo outros religiosos, joga fora, é o Deus da Bíblia. É o Deus radical da Bíblia, que não divide a glória dele com nada nem ninguém. Neemias, capítulo 9, versículo 6, que Deus é esse? Só tu és o Senhor, somente tu, Deus é o Senhor. O Senhor Deus, fizeste os céus e os mais altos céus, ou os céus dos céus, e aqui a gente vai ver que há mais de um céu, e tudo o que neles há, tudo que existe nos céus, na terra, a terra e tudo que nele existe, os mares e tudo que neles existe, tu deste vida a todos os seres nos céus, todos os seres na terra e nos mares, e os exércitos dos céus te adoram. Esse é o Deus, o único Deus, mas é um só o da Bíblia e os outros. 1 Crônicas 16, 25, 26, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, Ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses nas nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ídolos, deuses, então existe a possibilidade de haver outros deuses. Então, existem outros deuses menores do que o Deus da Bíblia? Não. Isaías 45, 5, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Deuses, ídolos não são deuses, só existe um único Deus, o Deus escrito nas Escrituras. Na época de Paulo, havia os adoradores da deusa Diana.
a grande Diana de Éfeso. E aí, aqueles homens estavam bravos com Paulo, esse negócio de exclusivismo, né? E aí ele diz em Atos 19, 26, aqueles homens bravos com o que Paulo estava dizendo, Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. O que Paulo está dizendo? Que ele está atrapalhando a gente? Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não existem deuses. Existem ídolos que não falam, não ouvem, não respondem. Não existem deuses, só existe um Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra? Stephen Hawking, quem assistiu a Teoria de Tudo? Estava passando um tempo atrás. A história, a mulher, ex-mulher de Stephen Hawking, hoje o maior cientista da atualidade e considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos. O que ele diz sobre o Deus criou céus e a terra? Não era necessário pedir ajuda de Deus. O universo é capaz e criará a si mesmo sozinho. A criação espontânea é a razão de que existe algo, e é por ela que existe o universo, que nós existimos. O universo se criou. Por mais absurdo que isso possa ser, na mão de um cientista mais renomado, vira uma coisa maravilhosa, sensacional. Alguns irmãos dizem assim, a ciência que nega a Deus diz assim, nada vezes tempo igual a tudo. Não existia nada. Levou bastante tempo para o nada fazer alguma coisa, até criar tudo que existe hoje. Não era necessário pedir ajuda de Deus. É relevante ou não, irmãos? O filme concorreu ao Oscar e o ator que fez o papel dele ganhou o Oscar. Então está bem atual. Mas a Bíblia diz que no princípio Deus criou. E aí, vamos usar um cientista que cria em Deus. Ele diz assim, ou disse, Lavoisier, o pai da química moderna, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele acreditava em Deus, porque nada se cria, quem cria é Deus. Mas quem criou esse computador? Não, ele não foi criado, ele foi... Quem criou, entre aspas, usou componentes que já existiam. Criar é do nada. Ninguém, nem nada, nenhum ser tem poder para criar do nada. Só o Deus da Bíblia. Só Ele só. E Ele criou tudo do nada. Foi isso que Deus fez. Esse é um cientista que acreditava em Deus. Hoje ele não estaria entre os 10 mais. Na palavra de Deus, além de nós vermos que Deus criou tudo do nada, nós vemos como Ele criou. Hebreus 11, 3. Pela fé, aqueles que creem em Cristo, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que tudo, absolutamente tudo que se vê, o que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, Deus criou tudo que existe quando não existia nada. Deus criou. O único ser que pode criar é Deus. Ele criou tudo do que existe, do que não existia. Tudo que é visível, do que era invisível, que não existia. Do nada, deve ter levado uns 13 bilhões de anos. Que a ciência diz que uns 13,8 bilhões, não é 13,7, 13,8 bilhões para o universo ser formado. Do nada, levou tempo, hein? Não. Salmo 33, 8 e 9, é maravilhoso. Toda a terra tema o Senhor,
Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ai, palavra de Deus. Ele falou. Pela palavra de Deus, tudo que existe, Deus disse. E tudo foi feito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Que céus? Algumas vezes nós vemos os céus dos céus. Algumas vezes céus. Aqui os céus plural é porque há mais de um céu. Não é uma linguagem técnica, obviamente, porque muitas dessas linguagens, por exemplo, o termo galáxia, ele surgiu no século XIV. Então não havia termo galáxia antes. A linguagem para eles era uma linguagem simples. Mas os céus significa muito mais do que aquilo que nós vemos. Os céus. E a gente vê o Neemias de novo, Neemias 9:6. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, ou os céus e os céus dos céus, e tudo que neles há. Fizeste os céus, os mais altos, e tudo que há nesses lugares. A terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Nesses céus dos céus há seres criados por Deus. Salmo 33:6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. O que precisou Deus fazer? Dizer. Por que ele precisou levar 13 bilhões de anos, se ele diz e a coisa acontece? Por que não dá para encaixar? Tem tantas outras razões. Porque a Bíblia diz que ele fez em 6 dias, de manhã e tarde, do primeiro, segundo, terceiro, e assim, dias de 24 horas. A gente vai entrar nos próximos estudos, se o Senhor permitir, nos detalhes disso. Aí eu fui olhar um pouco. Isso aqui é a Via Láctea, num observatório no Chile, e eles fizeram esse tracinho aqui, esse tracinho, mostrando o centro da Via Láctea, que é uma galáxia. E todo mundo conhece. A Via Láctea é a nossa galáxia. Na Via Láctea está o sistema solar, e nós estamos nesse planeta gigante, dentro do sistema solar. A Via Láctea, ela tem uma estrela no sistema solar que se chama Sol. Mas a Via Láctea é uma galáxia que tem bilhões de estrelas do tamanho do Sol. Isso dá para acreditar porque isso é observável. Não estou falando de passar, isso é observável pela tecnologia que existe hoje. Só que o cientista diz assim, ó, o que dá para observar que a gente tem de tecnologia, porque tem coisa a mais ainda. Essa galáxia onde está o sistema solar, ela é uma das galáxias que existem. E aqui é uma imagem do Hubble, que consegue visualizar e fotografar galáxias. Então, nós estamos em uma galáxia que tem 100 bilhões de estrelas do tamanho do Sol. Mas há mais de uma galáxia. Quantas? Estimar quantas galáxias há no universo é uma tarefa difícil. Números absolutos são um problema. Embora estimativas variem entre diferentes especialistas, uma faixa aceitável é de que existam entre 100 bilhões e 200 bilhões de galáxias. Deus criou isso aqui. Quando você começa a ver, por isso que a palavra tremam diante desse Deus. É demais. Eu estava falando com a Carla hoje, não dá para entender. Dentro do universo observável, é isso.
Se eles descobrirem uma nova tecnologia que vá mais longe, talvez descubra mais. Se fosse uma galáxia só, já era demais. Só que o universo, esse universo que Deus criou pela palavra dele, não foi somente criado por ele, mas é interessante que ele sustenta esse universo. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Só um adendo aqui, não existe mais revelação, não existe mais profecia fora da palavra. Não existe mais revelação, Deus resumiu e falou tudo pelo Filho, não tem mais nada para falar. Tudo que ele tem para dizer está no Filho, descrito na palavra. Isso é um adendo para os neopentecostais. A quem constituiu o herdeiro de tudo, o Filho constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Deus, como Deus fez o universo? Pela palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Cristo é o verbo. Cristo é o haja de Deus. Então, por meio de Cristo, Deus criou tudo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando tudo que ele criou, todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus sustenta o universo. Se ele fizer assim, acaba. Ele não somente criou, mas ele sustenta. Mas não são as leis? Não. Deus sustenta. As leis foi ele que inventou. Não são as leis. É o Deus das leis. E que de vez em quando ele quebra as leis. Ele ressuscita dos mortos. Ele abre mar. Ele um dia vai vir voando, onde todos os cientistas que negam, e espero que se arrependam, vão ver esse Jesus que eles negaram vindo voando do céu. Ele vai acabar com tudo isso em uma palavra só, e vai criar novos céus e nova terra, e não vai levar 6 dias, vai levar uma palavra só. Deus vai além da criação dos céus. Nós estamos falando do que é visível, mas Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 17, fala de algo que nós não vemos e que existe e que usa esse tipo de religião. Pois nele foram criadas, em Cristo, todas as coisas, nos céus dos céus e na terra. Foram criadas as visíveis, o mundo físico, e as invisíveis. Mas o que são essas coisas invisíveis? Elas são tronos, soberanias, poderes, autoridades, principados e potestades, é outra palavra. Todas as coisas foram criadas por Cristo e para Cristo, e Ele, Cristo, é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O que é tudo subsiste? Dele depende a existência de tudo. Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Por isso que a Bíblia, um dos princípios de eu e você lermos a Bíblia explica a Bíblia. De acordo com Colossenses, não há dúvida de que todas as coisas foram criadas por Cristo. Ele criou nos céus, Ele criou na terra, Ele criou coisas visíveis e Ele criou invisíveis. Dentre as invisíveis estão seres espirituais, principados e potestades, que mais uma vez é produção do cérebro de gente ignorante. Isso não existe para a ciência, não se pode provar. Aqui entra um dado importante para os próximos estudos, se o Senhor permitir. Quando que tudo isso aqui foi criado? Quando que tudo foi criado? Gênesis, nós estamos em Gênesis 1:1, nós vamos sair de Gênesis 1:1 ainda. Os versículos 31 de Gênesis 1 e o versículo 1 do capítulo 2 diz assim: viu Deus tudo o que havia feito. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
os céus, as galáxias, e ele viu que tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom, feito por Deus, lógico. Passaram-se a tarde e a manhã, o sexto dia, e aqui o ponto, assim foram concluídos os céus, a terra e tudo que neles há, nos céus e na terra. Quando foi criado tudo, dentro de um intervalo de 6 dias. Todos os seres que existem, inclusive aquele que vai nos levar, que é culpa dele, né? O nosso pecado, a culpa é daquele, foi criado aqui. O que há nos céus e na terra? Coisas visíveis, o mundo físico, e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, potestades. Isso significa que tudo foi criado nesse período de acordo com o relato bíblico. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E é neste planeta tão minúsculo, nós vimos lá o tamanho dele, que se desenvolve a história. O centro de tudo que foi criado está aqui nesse lugarzinho pequenininho. E que esse Deus que criou tudo veio até nós. Esse Deus de poder que a gente não consegue entender, veio ser um homem para morar nesse lugarzinho aqui. Eu ficava meditando nesses textos, falei, como é que pode uma coisa dessa? Tá, por que Deus criou tudo? Por que Deus fez isso? Ele não é onipotente, onisciente, onipresente? Ele não depende de nada nem de ninguém, a Bíblia diz. Nele não há mudança, ele não precisava, ele estava em harmonia, a Trindade em harmonia na eternidade. Por que ele fez? E sabe por que a gente fica bravo com textos como esse que a gente vai ler? Porque a gente quer ser Deus. Apocalipse 4,11 diz: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e existem. Por que Deus criou tudo? Porque Ele quis, porque Ele é Deus. Ah, mas isso eu não admito. Nós queremos ser Deus desde sempre. Por que Deus criou tudo? Porque Ele quis. Só por isso. A questão é, em nossa grandiosidade e magnitude, vamos nos submeter a esse Deus ou não? Esse Deus que a gente acabou de tentar descrever. Quais as aplicações para a vida? Adquirir conhecimento da grandiosidade de Deus? Para que nós vamos fazer com isso que nós vimos? Primeiro ponto é que você conhece esse Deus Todo-Poderoso? Você sabe que Ele existe. Mas saber que Ele existe uma diferença muito grande em saber da existência dEle e conhecê-lo. Você conhece a esse Deus, conhece pessoalmente, relacionalmente. Porque saber que Ele existe, todo ser humano que já pisou sobre a face da terra sabe. Romanos, capítulo 1. Desde que Deus criou o mundo, esse mundo que nós vimos, o mundo, o universo, as suas qualidades invisíveis, porque Deus não pode ser visto, Deus é Espírito, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, desse Deus que não pode ser visto porque Ele é Espírito, ainda que Ele tenha sido visto na pessoa de Jesus, mas hoje nós não vemos, tem sido vistas claramente. Esse Deus pode ser visto claramente. De que maneira? Nós acabamos de ver. Os seres humanos podem ver tudo isso, esse Deus, nas coisas que Ele tem feito, e portanto,
e por isso nenhum ser humano tem desculpa nenhuma, inclusive os dois cientistas aqui. O John MacArthur diz assim, eles querem negar Deus porque eles não querem enfrentar esse Deus. Mas eles sabem que Deus existe. Mas quem está dizendo isso? Bom, se a Bíblia é a palavra de Deus, aqui também, de repente alguns não concordem. Mas se ela está dizendo que o ser humano sabe que Deus existe e que todo ser humano pode, ainda que não veja Deus que é Espírito, vê e sabe da existência de Deus pelas coisas que Ele criou, então esses homens sabem que Deus existe. Há outras evidências. Você sabe que Deus existe, você o conhece pessoalmente. Você conhece, mas é possível? Einstein dizia, Deus existe, mas é impossível conhecê-lo. Não. Porque a Bíblia diz que é possível conhecê-lo. Segundo ponto, então, aplicação. Primeiro, você sabe que Deus existe. O segundo ponto é como é que você pode, se não conhece ainda, conhecer esse Deus. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 4, diz assim. Bendito, louvado, honrado, glorificado seja esse Deus. Seja o Deus e Pai, Deus é Pai, então nós estamos falando de relacionamento. Pai de todos? Não. Todo mundo é filho de Deus? Não. Seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O que significa isso? A gente não pode saber exatamente, mas que é algo muito grande, especialmente o que esse Deus veio fazer. Por que nós glorificamos, dizemos que Ele é bendito, honramos e glorificamos a esse Deus? Porque esse Deus que nós acabamos de ver, nos escolheu nele antes de criar tudo isso que a gente acabou de ver. Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do universo. Para quê? Como é que você pode conhecer a Deus? Crendo em Cristo no que Ele fez. Esse Deus diz que eu e você somos pecadores. Nós estamos usando Gênesis, nós vamos ver como entrou o pecado, como eu e você nascemos pecadores. Por que nós nascemos pecadores? E que nós vamos ver que também nós não podemos mudar isso. Mas esse Deus veio até nós, a pessoa de Jesus, e lá na cruz, há 2000 anos, Ele levou o meu e o seu pecado, nos purificou no seu sangue e nos deu uma nova vida na sua ressurreição. Se você crê nesse Jesus, no Jesus bíblico, e recebe-o como Salvador e Senhor, você passa a conhecer o Deus que você sabe que existe. E você tem o Deus que criou todas as coisas como Pai. E nós que cremos já, para que tudo isso? E aí o texto, Deus, você crê. Quantos aqui creem? Amém? Quem crê no Senhor? Eu creio. Então, e nós que cremos? Por que Ele nos escolheu? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Por que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Explica isso. Não sei, ninguém explica. Mas o fato é que é algo muito grande. Ele nos escolheu, nos justificou, nos salvou, nos regenerou, para agora andarmos na presença dEle, que significa o quê? Santidade, separação do mundo. Você conhece esse Deus? Irmãos, quando nós vemos, se eu e você cremos, quando nós vemos verdades como essas, qual que é a nossa reação? É botar a cara no pó. Como é que esse Deus tão poderoso pôde fazer o que Ele fez por mim? Tão insignificante. Esse Deus é o único Deus, o Deus que se fez homem por amor a nós. Você conhece a esse Deus. Não saber da existência dele, você o conhece verdadeiramente. E se você o conhece, se nós o conhecemos, como nós temos vivido e
vivendo e chamando de bendito, como nós temos honrado e glorificado o nosso Deus, temos honrado e glorificado o nosso Deus. Que Ele nos capacite a viver para a glória dEle. Amém?